Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse momento tão especial, né? Um momento de defesa de dissertação da nossa querida Daniele Corrêa Sampaio. E nós temos aqui, compondo a banca, como membro externo, a professora doutora Rita de Cássia Lacerda Brambila Rodrigues, da EEL da USP, e como membros internos, a professora doutora Érica Freitas Mota, da UFC, e a professora doutora Silvani Bastos Santiago, também da UFC. Então, agradecer à banca de antemão a presença nesse momento importante, né? Dizer que a Daniele vai ter 30 minutos para apresentar seu trabalho e, na sequência, a gente abre espaço, então, para cada um dos integrantes, cada uma das integrantes da banca, tá bom? Então, vamos lá, Daniele, o espaço é seu, 30 minutinhos para você apresentar. Tá certo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É com muita alegria e satisfação que hoje eu apresento meu trabalho de pesquisa de mestrado, vinculado aí ao programa de mestrado profissional em ensino de ciências e matemática, ou ENSIMA, promovido pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Gostaria de cumprimentar e agradecer às professoras da banca, professora Érica, professora Rita e professora Silvani, por terem aceitado participar desse momento tão importante e único na minha formação. Agradeço em especial aí a minha orientadora, a professora Luciana, que se fez presente durante todo o processo, sempre com muito profissionalismo, sabedoria e dedicação. Agradeço também aos meus colegas de mestrado e aos professores por toda a contribuição. E, por fim, agradeço a todos que contribuíram de forma direta ou indireta com o desenvolvimento da pesquisa. O título do trabalho é Desenvolvimento de Projeto Científico por Alunos do Ensino Médio, com base no construcionismo e no uso de planilha eletrônica. A autora Daniele Corrêa Sampaio, orientadora, professora, doutora Luciana de Lima. A organização da nossa apresentação, nós estabelecemos aí um roteiro, seguindo as seguintes etapas. Inicialmente, nós vamos apresentar o problema da pesquisa, juntamente com a justificativa e a pergunta norteadora. Posteriormente, serão apresentados os objetivos geral e específicos. Em seguida, a fundamentação teórica que embasa o nosso estudo. Posteriormente, a metodologia de pesquisa utilizada, os resultados obtidos, o produto educacional desenvolvido durante o processo, as considerações finais e, por fim, as referências utilizadas. Em relação ao nosso problema de pesquisa, está atrelado aí às nossas inquietações enquanto professora de matemática, referente às dificuldades de aprendizagem dos estudantes nos mais variados conteúdos, em específico aos desafios do estudo de estatística no ensino médio, que é a etapa da educação em que nós atuamos. Nesse sentido, nós aí acreditamos que metodologias com foco em aulas conteudistas, priorizando memorização de conceitos, de fórmulas e também exercício de fixação, faz com que o aluno não se sinta contemplado, né, pela ausência de contextualização, por não compreender a aplicação da teoria na prática cotidiana e também por não se sentir protagonista do seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, nós justificamos aí a relevância da pesquisa no sentido de apresentar e analisar uma proposta de aprendizagem com foco na autonomia do aluno, voltado aí para a utilização das tecnologias digitais, mais específico o uso de planilha eletrônica para o estudo de estatística, na busca do desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. A pergunta que norteia o nosso estudo foi: de que forma os alunos do ensino médio aprendem significativamente os conceitos e procedimentos da estatística ao desenvolverem um projeto científico utilizando planilha eletrônica offline? Assim, nós traçamos o nosso objetivo geral, que foi analisar como os alunos do ensino médio aprendem os conceitos e procedimentos da estatística, diante de uma abordagem pautada no construcionismo, desenvolvendo projetos científicos em planilha eletrônica. Nós traçamos também 3 objetivos específicos. O primeiro foi verificar quais são os conhecimentos prévios dos alunos do ensino médio sobre os conceitos e procedimentos da estatística. O segundo, verificar quais são as compreensões conceituais e procedimentais sobre a estatística que os alunos do ensino médio apresentam quando desenvolvem um projeto de pesquisa, utilizando planilha eletrônica diante da aplicação de uma sequência didática pautada nos moldes construcionistas.
E no terceiro objetivo, comparar os conhecimentos prévios dos alunos do ensino médio com os conhecimentos a posteriori sobre os conceitos e procedimentos da estatística, diante do desenvolvimento de projetos científicos, fazendo uso de planilha eletrônica. Em relação à nossa fundamentação teórica, está embasada aí nesses principais elementos: estatística, onde nós falamos aí o levantamento do contexto histórico, a definição dos principais elementos abordados dentro da estatística durante a educação básica, a relevância do estudo de estatística e o que diz os documentos norteadores, como a BNCC 2018, sobre a importância de abordar essa temática, né, esse conceito, essas definições, durante a formação do indivíduo na educação básica. Na parte de planilha eletrônica, nós também fizemos o levantamento do contexto histórico, apontamos os principais tipos de elementos de planilha eletrônica utilizada e a importância do uso da planilha eletrônica como ferramenta de apoio aí para o estudo de estatística. A teoria que embasa o nosso estudo é o construcionismo, desenvolvida por Simon Papert, que tem como foco a construção do conhecimento a partir dos próprios sujeitos, com o objetivo de desenvolver a aprendizagem com a máxima aprendizagem com o mínimo de ensino, apoiado aí pela utilização das tecnologias digitais. Em relação à tecnodocência, é um conceito novo na área da educação, desenvolvido aí por Lima e Loureiro, onde faz a integração entre a docência e as TEDx, e está apoiada aí nos pilares como tecnologias digitais, aprendizagem significativa, construcionismo e interdisciplinaridade. A nossa metodologia de pesquisa foi utilizada aí um estudo de abordagem qualitativa. Nós desenvolvemos uma pesquisa do tipo exploratória. A estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso. Os sujeitos são estudantes do ensino médio, 16 alunos de 2 turmas de segundo ano, e o locus da pesquisa é a escola que eu trabalho, que é uma escola de ensino médio da Rede Estadual de Ensino do Ceará, localizada em Fortaleza. Ainda na metodologia, agora na etapa de coleta de dados, nós estabelecemos aí 3 fases. Na primeira fase, nós fizemos a aplicação do questionário inicial no dia 7 de março de 2023. O questionário foi elaborado no Google Forms. O questionário tinha 3 partes. A primeira parte era para o levantamento do perfil dos sujeitos e a parte 2 e 3 era para o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes acerca dos conceitos e procedimentos da estatística. Na segunda fase, nós fizemos a aplicação do desenvolvimento de uma sequência didática no período aí de 8 de março a 20 de março de 2023, e durante essas aulas foi feito aí relatórios de observação para observar os avanços conceituais e procedimentais dos estudantes acerca da estatística. E na terceira fase, foi a aplicação do questionário final, aplicado no dia 21 de março de 2023. Também foi elaborado no Google Forms esse formulário. Estava dividido em 2 partes, para fazer o levantamento do conhecimento a posteriori dos estudantes sobre os conceitos e procedimentos da estatística. Em relação à etapa de análise dos dados, nós utilizamos como metodologia a ATD, Análise Textual Discursiva. Nessa metodologia, nós temos 5 etapas. A primeira é a unitarização dos dados. Na segunda, a categorização desses elementos. A descrição. A quarta etapa é a interpretação. E na quinta etapa é feita a argumentação. Em relação às categorias de análise, nós estabelecemos aí 3 categorias. A primeira é referente aos conceitos iniciais. Nessa categoria, nós analisamos os dados referentes à compreensão conceitual e procedimental dos estudantes sobre os elementos população, amostra, variáveis, frequência absoluta e frequência relativa. Na categoria 2, denominada aí como medidas de tendência central e dispersão, nós fizemos a análise dos dados referentes à compreensão conceitual e procedimental dos estudantes sobre média, moda, mediana, variância e desvio padrão. E na terceira categoria, nós analisamos aí as tabelas e gráficos, a compreensão conceitual e procedimental dos estudantes acerca desses elementos. Em relação aos aspectos éticos da pesquisa, nosso trabalho foi submetido aí ao Comitê de Ética da UFC, recebeu o parecer favorável para dar início à etapa de coleta.
Antes de iniciar a coleta de dados, nós fizemos aí o recolhimento das assinaturas, o termo de consentimento junto aos responsáveis e o termo de assentimento junto aos próprios participantes. E, por fim, para preservar a identidade dos participantes da pesquisa, nós utilizamos a nomenclatura A1, A2, A3, até A16, para representar cada sujeito. Em relação aos nossos resultados, nós fizemos aí a análise dos dados referentes ao perfil dos sujeitos, os dados conceituais e procedimentais obtidos no questionário inicial, os dados conceituais e procedimentais referentes a avanços durante a aplicação da sequência didática e os dados conceituais iniciais coletados durante o questionário final. Referente agora à análise do perfil dos sujeitos, nós identificamos que 12,5% dos alunos têm 15 anos de idade, 37,5% 16 anos, 50% dos alunos 17 anos de idade. Em relação ao gênero, 50% do gênero feminino e 50% do gênero masculino. Em relação à utilização das ferramentas tecnológicas, nós constatamos que 87,5% dos alunos utilizam apenas celular, 6,25% dos sujeitos utilizam celular e tablet e 6,25% utilizam os 3 equipamentos. Em relação ao tempo de acesso na internet, nós constatamos que 25% dos alunos navegam de 3 a 4 horas por dia, 18,75% de 4 a 5 horas, 25% de 5 a 6 horas e 31,25% dos participantes da pesquisa utilizam aí acesso à internet de 6 horas ou mais por dia. Analisando todos os dados apresentados, nós compreendemos que os sujeitos são estudantes do ensino médio, que estão na faixa etária de 15 a 17 anos, é um grupo misto, do gênero masculino e feminino, e todos têm suporte, utilizam aí os equipamentos tecnológicos, demonstrando assim familiaridade e proximidade com a utilização das tecnologias digitais. Agora nós vamos analisar os dados aí referentes ao questionário inicial, em relação à categoria 1, que são os conceitos iniciais. Nós fizemos tanto o levantamento dos conceitos, como também dos procedimentos. No gráfico dos conceitos, nós temos aí a análise referente à população, amostra, variável, frequência absoluta e frequência relativa. Em amarelo, são os resultados referentes às respostas dos estudantes, quando eles tentaram conceituar cada um desses elementos. Em azul, nós temos as respostas, onde eles colocaram a expressão não sei como resposta. Nesse sentido, analisando o gráfico, nós observamos aí a predominância de ausência de compreensão conceitual dos estudantes, principalmente aí em relação à frequência relativa, onde 87,5% dos alunos afirmaram que não sabem conceituar esse elemento. Na parte procedimental, nós analisamos aí a frequência absoluta e a frequência relativa. Em verde, nós temos os acertos, em vermelho, os erros, em azul, as respostas, onde os alunos colocaram a expressão não sei. Na parte da frequência absoluta, o resultado foi positivo, pois a maioria dos alunos, 60,93%, conseguiram acertar essas questões. No entanto, em frequência relativa, 85,93% dos estudantes identificaram aí a ausência de compreensão procedimental sobre esse elemento estatístico. Analisando ainda os dados do questionário inicial, agora na categoria 2, medidas de tendência central e dispersão, também fizemos o levantamento conceitual e procedimental. Na parte dos conceitos, nós analisamos média, moda, mediana, variância e desvio padrão. Em amarelo, os resultados, onde eles tentaram conceituar cada uma dessas medidas. Em azul, quando eles apresentaram como resposta a expressão não sei. Novamente, a predominância aí é por ausência de compreensão conceitual sobre as medidas de centralidade e dispersão, principalmente em relação ao desvio padrão, onde 100% dos alunos identificaram que não sabem conceituar essa medida de dispersão. Na parte procedimental, nós temos em verde os acertos, em vermelho os erros, em azul as respostas com a expressão não sei.
novamente, a predominância aí foi para a ausência de compreensão procedimental dos estudantes sobre as medidas de centralidade e dispersão. E o grande destaque, novamente, foi para desvio padrão, onde 100% dos estudantes afirmaram que não compreendem os processos, né, procedimentais para encontrar o desvio padrão. Na categoria 3, tabelas e gráficos, também fizemos levantamento conceitual e procedimental. Na parte do conceito, a gente perguntou aos estudantes quais seriam os gráficos que eles conheciam. Nesse sentido, 18,75% afirmaram que conhecem somente o gráfico de barras, 18,75% afirmaram que conhecem os gráficos, ou aliás, somente o gráfico de linhas, 6,25% somente o gráfico de setores, 18,75% dos alunos afirmaram que conhecem os 3 tipos de gráficos, barras, linhas e setores. Nenhum aluno conseguiu identificar que conhece 4 tipos de gráficos, barra, linha, setores e histograma. E, por fim, a grande maioria dos alunos afirmaram que não conhece nenhum tipo de gráfico, ou seja, 37,5% desses alunos. Na parte procedimental, nós analisamos aí a compreensão procedimental dos estudantes sobre os gráficos e também sobre as tabelas. Em verde, nós temos os acertos, em vermelho, os erros, em azul, as respostas onde eles colocaram a expressão não sei. Nesse gráfico específico, nós temos um resultado positivo em todos os elementos, onde os estudantes conseguiram aí acertar essas questões, tanto de gráficos como de tabelas. Analisando agora os dados obtidos durante a aplicação da sequência didática, que aconteceu durante 8 encontros, que tinha como propósito o desenvolvimento de um projeto científico, utilizando planilha eletrônica para o estudo de estatística. Então, foi realizada aí uma pesquisa estatística pelos estudantes. Na aula 1, eles fizeram o planejamento, a organização dos grupos, o levantamento das variáveis, a escolha da população e da amostra que ia ser abordada em cada pesquisa. Na aula 2, eles fizeram o instrumento de coleta de dados da pesquisa estatística, elaborado no Google Forms. Na aula 3, foi feita a etapa de coleta de dados, junto à amostra que eles escolheram, cada grupo. Na aula 4, foi feita a tabulação dos dados coletados na aula anterior. Na aula 5, eles fizeram um estudo conceitual utilizando a internet, e também foi feita aí a elaboração de tabelas de distribuição de frequência absoluta e relativa, com os dados coletados. Na aula 6, foi feito o estudo conceitual e o desenvolvimento dos cálculos das medidas de centralidade e dispersão. Na aula 7, eles fizeram a elaboração dos gráficos com os dados coletados. E na aula 8, foi a socialização e apresentação da produção dos estudantes durante o processo. Nesse sentido, analisando todas as atividades que aconteceram durante a sequência didática, nós analisamos agora os resultados conceituais e procedimentais referentes à categoria 1, que são conceitos iniciais. Nesse sentido, nas aulas 1 e 2, nós observamos aí avanços conceituais sobre população, amostra e variáveis, e em relação à parte procedimental não foram observados avanços. Nas aulas 3 e 4, nós tivemos novamente crescimento conceitual sobre a compreensão de variáveis estatísticas e não foram observados avanços procedimentais. Nas aulas 5 e 6, nós tivemos tanto o crescimento conceitual como o crescimento procedimental sobre todos os elementos abordados dentro da categoria 1. E nas aulas 7 e 8, nós tivemos o crescimento e o aprofundamento da compreensão dos estudantes, tanto dos conceitos como dos procedimentos, dos elementos estatísticos abordados na categoria 1. Ainda na sequência didática, agora referente à categoria 2, medidas de tendência central e dispersão, nós analisamos aí os dados referentes à aula 1 e 2. Na parte conceitual e procedimental não foram observados avanços. Nas aulas 3 e 4 também não foram identificados avanços nem conceituais nem procedimentais. Nas aulas 5 e 6, nós observamos aí tanto o crescimento dos estudantes na parte de conceitos como de procedimentos, acerca da compreensão e da aplicabilidade das medidas de centralidade e dispersão. E nas aulas 7 e 8, nós também tivemos o mesmo crescimento e o aprofundamento
da compreensão conceitual e procedimental sobre as medidas de centralidade e dispersão. Ainda na sequência, agora analisando os dados da categoria 3, tabelas e gráficos, nas aulas 1 e 2, nós não conseguimos observar avanços nem conceituais, nem procedimentais. Nas aulas 3 e 4, nós tivemos aí tanto o crescimento conceitual como procedimental, referente aos conceitos e procedimentos da utilização das tabelas para organização e representação de dados. Nas aulas 5 e 6, nós tivemos aí o aprofundamento dessa compreensão conceitual e procedimental do uso das tabelas. Nas aulas 7 e 8, nós tivemos crescimento sobre os gráficos estatísticos e também a aplicabilidade dos gráficos, né, na parte procedimental. Analisando o nosso último instrumento de coleta de dados, que foi o questionário final, referente à categoria 1, conceitos iniciais, nós fizemos também o levantamento conceitual e procedimental. Aqui nós utilizamos um gráfico comparativo, comparando os resultados do questionário inicial com os resultados do questionário final, para identificar a evolução dos estudantes durante o processo. Nesse sentido, nós temos em amarelo os resultados do questionário inicial, em verde os resultados do questionário final. Ao observar o gráfico, nós notamos aí claramente, né, um crescimento significativo na aprendizagem dos estudantes acerca da compreensão conceitual de cada um desses elementos. Na parte procedimental, nós analisamos frequência absoluta e frequência relativa. Em amarelo, os resultados do questionário inicial. Em verde, os resultados do questionário final. Novamente, nós tivemos crescimento, né, de aprendizagem, tanto na parte da frequência absoluta, como em relação à frequência relativa, mas o grande destaque aí foi para a frequência relativa, que saiu do 0% e foi para 87,5% de crescimento na aprendizagem dos estudantes sobre a compreensão procedimental de frequência relativa. Ainda no questionário final, agora na categoria 2, medidas de tendência central e dispersão, no gráfico de conceitos, em amarelo, nós temos os resultados do questionário inicial, em verde, os resultados do questionário final. Novamente, nós temos aí um resultado bem expressivo, onde 100% dos estudantes conseguiram conceituar uma definição aí bem próxima da definição formal estabelecida para cada uma dessas medidas, média, moda, mediana, variância e desvio padrão, diferentemente do resultado obtido no questionário inicial. Na parte de procedimentos, nós temos em amarelo os resultados do questionário inicial, em verde, o resultado do questionário final. É notório aí o crescimento, né, da construção das aprendizagens dos estudantes durante o processo, onde todos os estudantes conseguiram apresentar um resultado positivo, respondendo corretamente às questões procedimentais que envolviam cálculos de média, moda, mediana, variância e desvio padrão. Mas o grande destaque foi mediana, variância e desvio padrão, onde eles saíram do 0% e foram para 100% de acerto. Agora, analisando os dados da categoria 3, tabelas e gráficos, na parte dos conceitos. Nós temos aí em amarelo os resultados do questionário inicial, em verde os resultados do questionário final. Também tivemos crescimento, né? Agora, na parte do questionário final, os alunos conhecem no mínimo 3 tipos de gráficos, ou seja, 56,25% dos alunos conhecem os gráficos de barra, linhas e setores, e 43,75% conhecem os 4 tipos de gráficos, barras, linhas, setores e histograma, diferentemente do resultado coletado lá no questionário inicial. No gráfico comparativo agora aqui dos avanços procedimentais, em amarelo os resultados do questionário inicial, em verde os resultados do questionário final. Também tivemos crescimento, 100% dos estudantes conseguiram responder corretamente tanto as questões que envolviam gráficos, como também as questões que envolviam tabelas, diferentemente do resultado obtido lá no questionário inicial, mostrando assim, né, um grande crescimento na compreensão dos estudantes acerca dos elementos estatísticos abordados dentro do nosso estudo. Em relação ao nosso produto educacional, é uma sequência didática composta aí por 8 aulas. A sequência didática apresenta aí o desenvolvimento de um projeto científico utilizando planilha eletrônica para o estudo de estatística, embasado aí nos princípios do construcionismo.
A sequência didática foi dividida em duas partes, a parte geral e a parte específica. Na parte geral tem todo um detalhamento abrangente do que se trata a sequência, objetivo geral, base teórica metodológica utilizada, os recursos, a descrição de cada aula, o tempo de duração. E já na parte específica tem o detalhamento específico de cada encontro, né, de cada aula. Para a divulgação da nossa sequência didática, nós desenvolvemos um site no Google Sites. Esse site é composto por 7 páginas, porque além da sequência didática, nós também disponibilizamos aí no site a produção dos estudantes, né, como os gráficos e as tabelas, os instrumentos de coleta da nossa pesquisa, os questionários inicial, final, os protocolos de observação da sequência didática, um tutorial explicando como é que utiliza a planilha eletrônica, divulgação das nossas referências. E em relação às nossas considerações finais, nós acreditamos que o desenvolvimento da sequência didática, através aí da proposta do estudo de estatística utilizando tecnologias digitais, mais específico, a planilha eletrônica, proporcionou aí aos estudantes uma experiência, né, de vivenciar o seu processo de construção do conhecimento de forma contextualizada, relacionando a teoria e a prática e assumindo o papel de protagonista da sua aprendizagem. Então, os nossos resultados apresentaram aí um crescimento e o desenvolvimento de habilidades, tanto conceituais como procedimentais, sobre a estatística, promovendo, assim, uma aprendizagem significativa. Nós acreditamos que os resultados obtidos são relevantes e podem contribuir para pesquisas futuras, e nós pretendemos divulgar os nossos dados em publicação em revistas. Aqui são as nossas considerações, as principais utilizadas. Encerro a minha apresentação deixando aí uma citação de Freire, 1996, onde ele coloca que a educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. E assim eu encerro a minha apresentação, agradecendo a todos pela atenção, o meu muito obrigada, e eu passo a palavra para as contribuições da banca. Muito obrigada, Daniela. Só para constar, foram 25 minutos, tá certo? Então, excelente apresentação, slides muito bem elaborados, né? Gostei muito da forma como você se colocou e apresentou os dados, muito bacana. Parabéns, gostei muito. Então, vou convidar a professora Rita, né, como membro externo, para poder proceder aí com a avaliação. Professora Rita, de antemão, agradeço enormemente sua presença, né, que nos honra muito por trazer uma visão diferente fora da UFC. Muito obrigada. Fica à vontade, o espaço é seu. Eu que agradeço, Luciana, né, pelo convite, pela lembrança. Eu pude participar, Daniele, muito obrigada. É um prazer conhecer a Silvani, estar de novo com vocês, né, e com a professora Érica. Eu não sei se a professora Érica quer falar, porque ela está longe, né, não sei se está numa situação mais difícil. Não, pode falar, não, aqui eu estou tranquila, esperando, já estou sentadinha, pode ir. Tá bom, então eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente, Daniela, sua apresentação foi excelente, você cumpriu os 25, a sua dissertação ela é muito complexa em termos de resultados, você conseguiu fazer isso de uma forma muito simples, né, e com conteúdo em 25 minutos. Eu estava pensando, como que ela vai conseguir? Você conseguiu. Então, parabéns, né, por isso. Os slides muito limpos, bem organizado, muito bom. Depois aqui você coloca, né, os dados, a gente observa assim que você teve no início, aquela, assim, quando você faz a avaliação dos alunos não foi tão boa assim, mas você, conforme você vai progredindo, né, com as aulas e com o seu produto educacional que você propôs, você consegue no final, após o questionário final, excelentes resultados, né, incluindo 100%, então você conseguiu atingir os seus objetivos, né, pelo que eu observei aí na sua fala agora e pela leitura que eu tive do seu material. Uma das perguntas que me veio aqui na hora da sua apresentação foi, você fez 8 aulas, né, com um grupo, 8 aulas são 2 meses, né? E aí você ficou nesse tópico, você ficou nesse tópico por 2 meses. Como que foi a aceitação dos alunos?
Foi tudo bem, deu certinho, ou você, uma turma extra, como é que foi isso? A pesquisa aconteceu no contraturno e a gente levou em torno de 1 mês, né, para o desenvolvimento da aplicação da sequência didática. 1 mês. Tá, porque são 2 aulas por semana, então. Não, na verdade, nós fizemos vários encontros durante a semana, porque era no contraturno, né? Aí dava certo. Tá. Então, o seu produto, quando você fala em aula, daí tem uma aula, levou mais do que... Em torno de 100 minutos, como eu coloquei lá na sequência. Tá bom, tá joia. Tá, entendi. Tá. Então, por isso que eu falei aqui, deve ter sido atividade extra classe, né? Quando a sua forma de apresentação ficou excelente, porque você colocou o C1, você colocou os 2 tipos, né, que você fez, depois foi... por que você... lógico, na hora que você vai colocar para apresentação, né, você verifica a melhor forma. Mas, assim, eu achei essa forma que você coloca as duas muito mais clara do que ficou lá no seu trabalho, né? Mas... sempre assim, né? Depois, quando a gente vai preparar a apresentação, que a gente verifica uma melhor forma de apresentar os resultados, né? Gostei bastante. Isso aqui. Eu gostei do site, excelente, a forma que você fez a divulgação também foi muito boa, seu site ficou muito bom, e adorei o finalzinho, a engrenagem das conclusões, ou seja, você colocou ali, ficou bem bonitinho, né? Excelente a engrenagem nas conclusões finais. Então, parabéns pela sua apresentação. Como eu participei da sua qualificação, eu vou fazer assim um apanhado geral do que eu observei da sua melhora, o que você fez, né? Assim, com relação ao seu trabalho e ao seu progresso. Tá bom? Eu não vou ficar pegando em pontos, não, eu vou tentar ser breve, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui, vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Você vai ver que eu vou ser bem rápida na minha arguição aqui. Porque como eu participei da sua qualificação, vocês estão conseguindo visualizar? Sim, professora. Então, olha só, aqui primeiro eu te dou os parabéns, depois da minha leitura, né? Aí que eu até menciono como eu participei de sua qualificação, eu posso assegurar que você foi muito cuidadosa com todas as observações feitas pela banca. Eu até conferi as observações que fiz e você foi muito cautelosa com a sua versão final. Então, eu fiquei muito contente, feliz e estou confortável aqui para estar na sua defesa, né? Só vou fazer algumas observações gerais aqui, que são pequenas. Eu observei com relação ao tempo verbal da dissertação. Como ela está muito longa, eu observei o seguinte, que a minha pergunta é para você assim, será que o passado, o tempo verbal no passado, por exemplo, lá na metodologia, em alguns momentos no resumo, na introdução, né, não seria mais adequado? Eu até entendo que na introdução você coloque no presente, indicando que o texto está, nesse momento, com o leitor. Mas eu ainda não acho que, em alguns casos, né, por exemplo, ali, você deva prevalecer no passado. Então, eu gostaria de saber o porquê que você, às vezes, menciona que está no presente, por exemplo, lá na metodologia. Porque a gente deu continuidade na escrita, né, e acabou não mudando aí realmente os verbos. Tá bom, então você só faz uma revisão, se for o caso, você conversa, de repente eu posso estar equivocada, né, às vezes com o texto, mas você dá uma lida no geral. Uma outra observação minha com relação ao resumo, então o resumo está adequado, mas você apresentou dados interessantes, você tem bastante dados numéricos, e aí eu acho que ficou faltando essa partezinha de dados numéricos no seu resumo. O que você acha disso? Você tem lá vários dados numéricos. Você sabe que é muito difícil, como você tem muitos resultados com relação ao que você encontrou, né? Com o questionário inicial, com o questionário final. Eu senti que, de repente, se você coloca você dá um fechamento com números,
o leitor ele vai entender melhor. Poxa, olha, ela foi bem sucedida, ela conseguiu o que ela estava almejando com isso que ela propôs como metodologia. Entendi. É porque como a gente priorizou aí no estudo qualitativo, né, acabou que nós não apresentamos nada de quantitativo. Eu imaginei também, imaginei. Mas a gente que é da área de exatas, às vezes dizem que é um número, né? Foi quanto, foi bom, não foi? E você usou bastante números, né? Você conseguiu aí ter resultados satisfatórios. Acho que você consegue trazer pelo menos um. Pelo menos esse do questionário inicial, questionário final, né? Quando você faz a observação entre o que os alunos, em termos do que você observou, qual foi o desempenho dos alunos, né, com relação à sua metodologia. Talvez só o desempenho do aluno melhorou tantos % com relação com a aplicação da metodologia. Eu acho que já seria suficiente. Aqui eu vi que a introdução, os objetivos, você alterou com relação à qualificação, ficaram muito bons. Aqui a parte da revisão também você alterou com relação à qualificação, porém ainda se manteve referências de forma direta. Eu não me lembro se foi a professora Érica até que comentou com você, né, que reduzir essa quantidade de referências diretas, né. Então, aqui eu pus até aqui que é algo que talvez aí traz, né, a sua forma de escrever. Mas pense que um texto corrido sem essas referências, ele flui um pouquinho melhor, tá bom? Não tá perfeito o seu texto, mas assim, para a vida, lá para frente, você tem condições de ler e interpretar aquilo que você está lendo, trazendo para um texto mais corrido, tá bom? Mais por uma observação mesmo. Aqui, no caso da metodologia, eu coloquei aqui que você adicionou itens que facilitaram muito a leitura, você fez um excelente trabalho na escrita da metodologia. Então, parabéns por isso. Aqui, com relação aos resultados, né, que eu vou falar um pouquinho mais. Aqui eu menciono o seguinte, ó, que com relação aos resultados de discussão, eles estão extensos, né, tá bem extenso, né, você está aí com uma dissertação, se eu não me engano, de 222 páginas, né, então é um material bem denso, bem extenso. Então você teve muitos detalhes, coloco aqui, ó, mostrando o cuidado de sua parte. No entanto, a apresentação de algumas informações me pareceu ser apresentada 2 vezes, por exemplo, a apresentação dos resultados da pesquisa feita pelos alunos e depois a apresentação dos alunos referentes a esses dados. Porque lembra que você coloca depois a apresentação do aluno em sala de aula, e ali naquela sala de aula tem o mesmo slide que apresentou, que você fala no início. Eu não sei se eu entendi bem ali, se é isso mesmo, se você repete, ou é outra informação diferente, Daniele? É porque durante o desenvolvimento da sequência didática, o nosso capítulo de resultados, né, dividido na análise do questionário inicial, da sequência didática e do questionário final, aí na parte da sequência didática eu utilizo, né, a análise dos meninos e no questionário final, novamente, algumas coisas eu tenho que levar em consideração para ver a evolução, né, para comparar os resultados. Ah, entendi. Tá certo, então. Deixa eu ver aqui. Depois eu pus assim, ó, eu consegui seguir todas as informações, mas o texto tá bem denso. Então, em alguns gráficos, por exemplo, não consta unidades, por exemplo, a porcentagem. Né? Só algumas observações. Como no gráfico já se tem legenda, sugestão, retire a repetição que vem no Excel. Então, às vezes você colocou a legenda ali, né? A legenda normal, que pede a BNT, que pede o texto, e aí na figura do texto, da figura, você repete a mesma legenda dentro. Eu acho que não precisa, você pode tirar da figura e deixar só a legenda que você vai usar lá na lista de figuras, figura que vem com número, sabe? Então, essa aqui é só uma observação também, caso você ache que vai compensar para você tirar, ou se não, tá bom, é só uma sugestão. Deixa eu ver aqui, ó. Como no gráfico já se tem a legenda, sugestão aqui já falando, né, para você retirar a legenda que vem lá no Excel.
Aí outra coisa também que é caso do Excel, isso aí não é você, não, é a maioria que usa Excel. Então, no Excel, o eixo do Y, ele não tem legenda. Ao invés disso, você coloca a legenda vermelhinho, amarelinho ali, né? Aí eu colocando aqui para você, ó, eu particularmente não aprecio essa forma. Eu penso que se deve colocar algo no eixo. Qualquer eixo tem que ter um título, ele tem que ter uma legendinha ali. Nem que for algo como resposta dos participantes, alguma coisa assim. Uma unidade até. Outra observação com relação aos gráficos na BNT, a gente diz assim, gráficos são chamados de figuras. Então, isso é só uma observação que eu estou fazendo. Aqui também a gente usa muito gráfico, o pessoal usa muito gráfico, mas quando você vai lá na norma da BNT, eu não sei se aí na UFC vocês usam a BNT, o gráfico, ele é chamado de figura. Então, às vezes você fala figura 1, você não precisa falar gráfico 1, mas só figura 1, figura 2, figura 3. Eu não sei como que é aí na UFC, se vocês usam a BNT. Vocês usam a BNT? Eu utilizei o manual, né, da própria UFC. E eles aceitam tanto a nomenclatura de gráficos ou figuras. De figura. Tá certo. Então, e uma outra observação será que gráficos com somente 2 respostas em porcentagem precisam ser graficados, né? Porque às vezes, aqui também eu vejo com os meus alunos a mesma coisa. Às vezes você vai colocar lá 50% feminino, 50% masculino. Esse é seu gráfico. Mas será que isso é tão importante você colocar num gráfico? Às vezes você coloca só no texto. Você não precisa de um gráfico para mostrar que foi 50% e 50%. O que você acha disso? Esse gráfico, acho que a gente utilizou também na pesquisa e na apresentação, né? Foi. Realmente. Quando tem mais informações, quando você tem várias ali, né, que talvez você queira realmente mostrar, visualizar melhor, eu até entendo. Porque como já está assim, com 222 páginas sua dissertação, quanto mais você conseguir enxugar em texto, em figuras, isso facilita para o leitor, né, conseguir caminhar pelo seu trabalho. Mas também é só uma observação, porque eu também, essa semana eu peguei no pé de uma aluna minha por causa disso. Falei, mas por que você vai plotar um gráfico para falar que deu 50% disso, 50% daquilo, né? O trabalho que você tem para fazer isso é algo que você pode colocar no texto. Então, essa é uma observação minha, tá bom? Com relação a isso. E com relação às considerações finais, eu acho que é um momento para você ser objetiva, literalmente objetiva. Então, concluir sobre os seus objetivos específicos. Então, esta parte, a minha sugestão é que você tente reescrever. Eu até vou seguir aqui lá no finalzinho, ó. Eu fiz poucas observações, eu fui fazendo uma leitura mais rápida. E olha, vou dizer, o seu trabalho, assim, eu tive dificuldade de achar defeito, viu? Quando um trabalho tem muito defeito, é mais fácil você fazer a parte da arguição, né? Mas você está de parabéns, Daniele, eu gostei muito, assim, e fiquei muito feliz de ver o seu progresso da qualificação para cá. Só estou tentando pegar aqui as conclusões. Só um minutinho. Aqui. Peraí, só um minutinho. Aqui, não. Ué. Tentando achar as conclusões aqui, mas espera só um minutinho aqui, vamos ver se aqui, achei. Aqui nas considerações finais, tá vendo? Eu acredito que talvez você consiga dar melhorar mais o texto com relação... Ficou aqui um pouco confuso, se você tá trazendo o resultado ou se é a conclusão final mesmo do resultado seu. Tá vendo? Ó? Mas eu acho que aqui depois você pode dar uma
uma lida com calma e tentar fazer essa resposta. Com relação a esse objetivo específico, o que eu encontro como conclusão? O que eu concluo? Você tem 3 objetivos específicos. De repente, com cada objetivo específico, você deve ter aí umas 2 ou 3 conclusões, né, com relação àqueles objetivos específicos. Aí você assinala, né, que com essa meta eu consegui obter isso, nessa meta, que é o objetivo 2, eu consegui obter isso, tá bom? Para facilitar um pouquinho a leitura aqui. No mais, Daniela, eu só tenho a agradecer, né, por ter participado da sua qualificação. Hoje eu me senti mais confortável com o seu trabalho, né, e eu gostaria de encerrar fazendo uma pergunta para você com relação a publicações. O que você visualiza no seu trabalho como publicação? E o que você, assim, traz de inovação para a área do ensino da matemática, por exemplo, focando na estatística? Obrigada, professora, pelos elogios. Nós pretendemos aí ampliar, né, a divulgação dos resultados coletados na pesquisa, né, para mostrar aí que a metodologia apresentada durante a sequência didática foi colaborativa, né, no processo de desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, e para ampliar a divulgação desses resultados, né, para contribuir de forma relevante com futuras pesquisas com essa mesma temática, nós pretendemos publicar artigos, sim. Certo, então. Tá bom, então eu agradeço, Daniela, então, a minha participação foi super breve, né? Mas eu agradeço aí o tempo que eu realmente consegui ler na íntegra seu trabalho e eu gostei muito, muito mesmo. É até difícil, né, Luciana, quando você tem um trabalho bom, de você estar na banca, porque você não tem muitas críticas para fazer, né? Então, eu agradeço mesmo a oportunidade aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Rita. Eu agradeço também as considerações. Vamos olhar tudo com muito carinho. E a ideia é a gente conseguir extrair desse trabalho, porque ele está longo, grande, denso. Então, para cada categoria dessa, dá para a gente pensar, repensar em artigos que a gente possa publicar, inclusive para divulgar o uso dessa proposta de sequência didática, que é uma proposta diferenciada do que normalmente se faz no ensino de estatística, né? Então, a ideia é que a gente consiga publicar aí alguns artigos, já pensando numa subdivisão aí dessas categorias que a gente está utilizando no trabalho. Então, eu agradeço enormemente todas as contribuições que você trouxe. A gente vai abraçar com muito carinho para poder fazer os ajustes finais. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vou convidar, então, a professora Érica, que está em uma condição, né, aí diferente hoje. Muito obrigada, professora, por você estar aqui presente conosco. E a palavra é sua, aberta à sua avaliação e suas contribuições. Boa tarde, eu agradeço aí a confiança, né? E assim como a professora Rita, eu fiquei procurando, li todo, assim, de uma leitura bem boa, né? Do aspecto da escrita, do que você montou. E primeiro começar te parabenizando pela apresentação também, tá, Daniela? E acho que você, em termos da qualificação, o trabalho escrito também está bem legal, até porque assim, projeto e tudo, e a gente agora visualizou materializado. Eu fiquei procurando algo, né? Uma era a pergunta, era a história da aula, mas eu vi que você divulgou, né, na escola, quem quis participar foi para a pesquisa, não era na tua sala de aula em si com o conteúdo. E aí você respondeu também para a professora Rita. Só tem algo que aí eu vou passar para você depois, né, da contribuição, para dizer assim, perfeito, o resumo que me inquietou não está numa página só. Aí nós vamos tentar tanta coisa que eu imaginei também como era que você ia colocar este resumo e o abstrato numa página só. Mas aí com as contribuições, acho que as colegas também vão te passar alguma coisa. O resumo, tu junta, tu faz os recortes e não precisa também estar tudo no resumo, até para deixar o gostinho de quem vai ler a tese toda. Então, coloca o foco principal. Aí esse eu, assim, comecei
mas ainda não cheguei ele não consegui imaginar assim, cortando pelas informações. Até porque no teu resumo tá bem, a gente sabe exatamente o que vai encontrar. E eu disse, se tirar isso aqui, né? Mas tem coisa que dá para tirar. Eu não vou conseguir projetar, porque eu estou aqui no celular e estou lendo aqui o que eu anotei no... Desculpa. Eu vou ter que continuar falando, senão a gente não vai... Porque... Pronto. E aí, a gente tem, mas assim, é possível, porque são só 5 linhas a mais, né? Aí eu pensei até de que você não introduzisse tanto a parte histórica. Eu sei que a gente fica com aquele modelo, né? Introdução, aí a justificativa, talvez já começar até da importância mesmo da justificativa. Gente, mil perdões, viu? Eu estou bem conturbada aqui com o som. Tu tá dando para tu me escutar, Daniela? Tá ruim, né? Tá ótimo, professora. Tá ótimo, Érica, tá dando para escutar super bem. Tá, é porque eu estou aqui com aqueles informes do aeroporto. Bom, aí a gente vem para toda a parte, eu não tenho, eu de fato, o texto. Agora aprendi um negócio com a sua orientadora, que a primeira coisa que eu faço agora nos trabalhos que eu recebo, ela vai rir, é um Ctrl F ou um Ctrl L, dependendo, né, do corroborar. Então, você vai corroborar de forma transitiva direta. Aí foi outra coisa que eu achei, viu, Luciano? Eu achei o máximo agora, porque nos meus também procuro. Aí ela tá lá marcado, mas aprendi com ela, porque até eu usava, eu acho que era com a história do concordar, na minha cabeça, concordava com, corroborava com, mas me deu uma... Agora eu digo, não, chegou os meus trabalhos dos orientandos, eu já olho logo e olhei no da Daniela. Aí tem uns corroborar com, viu? Aí eu já marquei também, aprendi com ela. Ótimo. Da citação direta, eu também achei bastante, mas é algo que é o estilo, eu acho que você... Assim, eu até entendo, são informações que estão lá, que a gente, não, desse jeito pelo menos não é plágio, estou citando aqui de forma direta do texto, acho que é mais essa, enfim. Aí tem umas partes conceituais da parte de matemática, o que veio, que aí eu vou deixar de fato para a sua orientadora ver se não tem alguma coisa. Agora, eu estranhei só uma anotação, mas como você seguiu, teve uma mudança também na ABNT, mais recente, e aí eu acho que você seguiu essa questão, mas quando você coloca lá nos resultados a porcentagem entre parênteses, esse é o normal de colocar, sem estar por extenso, e aí nos resultados, quando você vai falar que 100% dos participantes ou dos estudantes, aí a porcentagem está sempre em parêntese. Eu confesso que eu não tinha visto nos textos dessa maneira, porque não aparece por extenso, por escrito, e apareceu dessa forma. Mas aí acho que pode ser da notação mesmo, não tive tempo de olhar. Bom, só que eu fiz esse pulo lá Mas eu vou primeiro passar aqui na metodologia, tá? Vou retornar. Foi esse da porcentagem que eu tinha anotado. O da metodologia, Daniela, ainda que esteja super bem escrita, eu acho que se tu explorar um pouquinho mais aqui do que é o estudo de caso, vai ficar bem direitinho para você do que você vai... por exemplo, até da pergunta da professora Rita em relação às considerações finais, se não tinha de resultado, porque é exatamente a exigência que tem nessa questão do ter nos finalmente, né, uma solução proposta, e que você faz isso muito bem ao longo do texto. Mas precisa só ficar mais claro para a gente onde é que está essa sequência depois lá nos resultados. Que você dá para a gente essa sequência nos resultados, mas analisando a forma da unitarização e da categorização lá pelas análises dos dados.
Mas aí faltou o passo a passo do próprio estudo de casa. E aí, se você explorar um pouco mais, é só pegar mesmo na exploração, o que é que. Aí você usou o IN, aí o que é que o IN fala em termos de etapas, quando você veio para a parte exploratória do que era o problema, que tipo de perguntas que você se fez, você já faz isso, mas é só para, você entendeu, né, na metodologia, só para explorar um pouco mais. Mas eu vou lhe passar, tão logo eu esteja com condição de lhe passar, eu lhe passo novamente com as minhas considerações. Apesar de ser na matemática, eu vou usar também até como modelo, porque você especificou tão direitinho aqui a sua parte metodológica, né, com o desenho experimental, com aquela parte aula e tal, e depois, assim, o desenho da pesquisa. Cada objetivo, então, esse quadro 1, eu acho que ele marca para a gente também o potencial de chegar lá nas considerações e aguardar o fechamento passo a passo. Né? Então, a gente já vai esperando. E aí, não tive dúvida em relação. Aí foram pequenas coisas que eu vou deixar no comentário, a não ser se porcentagem. Você tem alguma coisa? É regra, é a porcentagem entre parênteses? Na ver- na verdade, em alguns lugares eu coloquei, em outros não, né? Professora, na verdade, eu tô sem entender como foi que eu fiz esse negócio aqui. Acho que foi. Acabei pegando, né, da minha rotina, do meu costume, eu e acho coloquei no que trabalho. eu acho que era a história do ter por extensa, aí depois reduziu. Eu fiquei me perguntando, só que eu fiquei na dúvida se isso era o normal, porque não tinha visto ainda. E como eu não abri o documento, que eu acho que no da ABNT são mais só as referências, né? Mas eu, de repente, eu disse, não, pode ser alguma coisa nova e eu não sei. Aí tu faz em toda a parte dos resultados, tem. Estou passando minhas páginas aqui, tá? Só para ver, mas realmente eu estou para encerrar porque foi pouca coisa. Aí teve essa parte que era do estudo de caso e uma pergunta, por que que você escolheu usar Moraes, né? Análise discursiva textual? Qual foi o diferencial para não usar a de conteúdo, já que você também tinha tanto número, porcentagem, você lembra por que foi que você escolheu? Foi Foi sugestão, foi sugestão da nossa orientadora e a gente seguiu, né? foi na tá joia. E aí você, deixa eu ver aqui. Aí da sequência didática, aí vem aqui, fica muito claro para a gente. E aí estou passando aqui, porque são muitas. Você escreveu, você sabe, são muitas páginas. Eu estou aqui ainda no parte do. Aí tem algumas coisas que é só mesmo, pouquíssimas, mesmo a parte de digitação, algo assim, que também você vai ver que eu marquei no texto. Aí, você estava em todo momento orientando-os, né? Você dava sugestão na escolha, porque a gente vê até na liberdade deles também e na variação de escolha, por exemplo, de tipo de gráfico, ou foi uma coisa que foi direcionada? Eles que escolheram. A todo momento a gente colocou eles como protagonistas, né? Eles tinham autonomia para desenvolver todo o processo, só que a gente ia com certeza intervindo, né? Passando algumas orientações durante o processo. Até para fazer de acordo com os dados que tinha, né? Mas eu achei interessante, porque até padrão de cor, tudo, a gente tem até um processo mostrando assim, do uso, né, da ferramenta e de uma forma que é bem diversificada.
Aí, brincando aqui, ontem eu estava finalizando a leitura, né? Aí eu disse assim, menina, eu precisava era de uma aula dessa, porque esses meninos aprenderam foi tudo aqui no Excel. Ai, ai. Estou na página 136, chego já. Adorei o link, né, para o site também, para a gente olhar lá tudo e da dissertação ainda dizia assim, próximo, né? Aguarde e confie. Então, gostei bastante. Aqui no produto, quando no produto dentro da dissertação ainda, também não tem que você traz a chamada e depois a gente vai, tem o link, tá tudo direitinho. Aí, nas considerações finais, estou aguardando só um instantinho aqui. Tá horrível. Aqui. Eu acho que é horário de muita saída de voo, porque aí tá todo tempo. Você fala bastante, eu senti falta. Era só mesmo assim, porque vai o passo a passo, questionário inicial, aí quando chega no questionário final, quando você fala, em linhas gerais, os dados apresentados pelos estudantes no questionário final, identificar o desenvolvimento das aprendizagens conceituais dos elementos estatísticos, como população. Aí eu fiquei na dúvida se era os dados, você estava identificando nos dados esse desenvolvimento das aprendizagens, ou se a gente já não pode, e que assim, pelos dados você vê que os estudantes, eu achei estranho a história dos dados e identificaram, entendeu? Ou não? É na página 146, porque esse é um dado que é um dos dados que é importante, que é ele que fecha, que é quando você vê, a partir dos dados do questionário final, né, com todo o acompanhamento que dados, você faz. né? Porque aí você vê com os dados. No entanto, o que a gente identifica, o que você identificou e o que a gente pode identificar ao longo da discussão dos seus resultados, é que os estudantes que tiveram a oportunidade de desenvolver essas aprendizagens conceituais, não foi isso? Quando você compara o questionário final com o questionário inicial e o seu acompanhamento também, porque no estudo de caso você vem acompanhando esse desenvolvimento deles, não é isso? Sim, E aí, a partir dos dados, a gente pode identificar que houve que os estudantes desenvolveram a capacidade junto a essas ferramentas e junto aos conceitos de estatística, aprenderam, não é isso? Tá. Então, eu vou deixar o comentário, de fato, que assim, mas você vê com a sua orientadora, tá? Porque aí não tem problema dizer que esses dados também demonstraram a maior capacidade dos estudantes, tudo bem. Mas assim, eu ainda acho que como os estudantes foram os protagonistas, né, do trabalho todinho, aqui dizer assim, que eles aprenderam, que não é assim, os dados indicam a aprendizagem, né, que você viu pelos dados, mas aí você vê com a orientadora, tem a professora Silvani também, a professora Rita já falou, talvez tenha, que também falou na conclusão. E aí, no parágrafo seguinte, vem também assim, o presente trabalho oferece uma contribuição relevante para futuras pesquisas no campo de ensino e aprendizagem da matemática, que explora a utilização da abordagem construcionista aliada à utilização das tecnologias digitais. Aí é o potencial de enriquecer. Tudo isso aqui, eu acho que você também pode até nesse segundo, né, de ter o potencial já de dizer assim, que está enriquecendo, porque já vai ser um dado.
Ele já vai estar publicizado como no banco de dissertações e teses, você vai publicar ainda, que era outra questão. Eu vi que teve uma publicação, não foi? Que foi você, professora Luciana. Aí eu não acessei para ver se era também uso de planilha, mas que era com trabalho no ensino médio, que tem a primeira autora, acho que é Elza, né? E aí, enfim, eu vou passar para você, tá? As minhas considerações. De fato, eu fiz poucas no sentido de dizer assim, comparando com a qualificação, que a gente olha e diz assim, vamos contribuir para que ela possa, né, fazer, desenvolver e ter de uma forma adequada, correta. Eu acho que você aqui até superou, se você acha que pergunta assim, você o que é que você teria feito de diferente agora que você concluiu, né? Mas teve algo das conclusões que eu disse assim, lá na metodologia, quando eu pedi, né, eu digo, deixei lá um comentário para você explorar mais o estudo de caso. Quando eu chego no relatório, nos apêndices, aí eu vejo, eu digo, ela de fato aqui tem uma sequência, inclusive porque aí o relatório ele não traz só o que a gente espera da sequência didática, né? Do teu acompanhamento, do se posicionar como professora e indicar para os colegas docentes. Mas quando você diz gente, mil desculpas, eu vou encerrar, Daniele, porque eu estou tendo muita interferência aqui. Mas é a história dos alunos tiveram facilidade, que é o que você está observando, né, do problema. E aí, em algum momento, eu disse assim, onde está a proposta de uma solução? Mas a solução toda hora é isso que você vai de uma aula para outra e mostrando e discutindo o que você viu que foi dificuldade. Então, em alguns momentos, isso não está claro, tá? Aí eu vou te passar, porque, assim, como é um olhar, você às vezes escreve, para você estar compreensível, para a orientadora estar compreensível, mas aí e aí eu tenho o olhar de quem não é da área também da matemática. Que é assim, se ficou claro, se você conseguiu atingir o público que não tem essa parte do conceito da matemática, tem a parte metodológica, a parte do ensino de ciências, então, a sequência didática, e pensei até assim, nas planilhas, como eu posso também sugerir para o aluno aplicar, porque isso é aplicável em qualquer uma das nossas áreas, né? Afinal de contas, a matemática está em tudo, né? E a estatística vai junto, os nossos trabalhos não vão sem. E aí é isso, o que aconteceu, aí em todos eles tu tem assim, houve algum problema durante a aplicação? Houve alguma curiosidade durante a aplicação? O que aconteceu? Aí o que é que eu espero? Aí é olhar lá no produto, se você se coloca dando as soluções, que aí na sequência, né? Você pode fazer assim, né? Que são as modificações. Aí eu vou deixar para ti, que é exatamente assim, para fechar o que é a solução, porque mesmo estando lá na conclusão, algumas vezes não está claro que é a solução desses pequenos questionamentos, da aplicação, da dificuldade, da facilidade, da curiosidade. Mas eu acho que é isso. Eu vou encerrar parabenizando você, sua orientadora, tá? Assim, pelo trabalho, pelo cuidado com o trabalho, eu acho que isso também eu já tinha falado na própria qualificação, mas agora também, como diz a professora Rita, faço dela as minhas palavras, né? Também é a história de me sentir muito confortável em abrir, e, inclusive, nem dar um susto de dizer assim, mandaram minha passagem no início da tarde, quando eu pedi no início da noite, né? Mas tudo bem. Aí eu disse, vai dar tudo certo, está dando. Tá? Muito obrigada, encerro e vou lhe passar depois, assim que eu tiver condição, tá bom? Obrigada, parabéns.
Muito obrigada, Érica, principalmente pela sua condição. Não é fácil estar num aeroporto e falar, né, junto com as pessoas que estão falando lá, né? Embora nós aqui não estamos escutando nada além da sua voz. Então fique tranquila que deu Ai, tudo é certo. isso? Vocês, então meu microfonezinho deu conta, porque Deu aqui tá uma conta. loucura. Estão vários embarques, aí tava dando um tilt no meu juízo. Eu E imagino que eu para pensando que você estava seja difícil. interferindo. Pronto, porque aqui a gente não consegue escutar, não, só consegue escutar a sua voz mesmo. Então fique bem tranquila. Mas eu agradeço demais, né, por todas as considerações muito importantes, valiosas, né? A gente vai sim abraçar e incorporar todas elas, com certeza. Tem uma questão que é assim, santo de casa não faz milagre, né? E aí eu corroborar com passou batido e eu falei assim, meu Deus, a gente se vicia mesmo no texto, é incrível. A gente só percebe isso quando a gente coloca uma outra pessoa para ler e dar esse feedback para a gente, né? Enquanto a gente não faz isso, a gente acha que, nossa, eu vi tudo, mas não vê, né? Tudo é isso mesmo. Então eu agradeço enormemente, até já falando para as outras pessoas que o corroborar não tem o com, né? Então, todo mundo ligado aí agora nessa perspectiva, mas eu agradeço demais, Érica, as outras contribuições também foram muito importantes, viu? Então, eu agradeço a sua participação e convido a professora Silvani agora para poder fazer a sua avaliação, já também agradecendo a presença e a disponibilidade. Professora Silvani, a palavra é sua. Boa tarde a todas, ou coisa boa, todas agora. Não tem nenhum, todo, né? Só todas. Então, eu quero agradecer à professora Luciana pelo convite a participar da banca da Daniele e também cumprimentar os demais que estão aqui presentes, as demais que estão presentes, alunas presentes. Isso é muito bom para que participem e prestigiem a Daniele, assim como a professora Rita de Cássia, é um prazer escutar outras percepções a respeito do trabalho do Ensima. Também a professora Érica, inédita. Eu nunca vi uma defesa assim, no aeroporto. Bem interessante. Vai ser marcante essa sua defesa. E Daniele, eu quero te parabenizar pelo belo trabalho e como eu gosto de vê-las e vê-los assim, nesse ponto de defesa, que eu ministro a primeira disciplina, Teorias da Educação. Então, a gente vê o aluno inseguro, na incerteza, e quando já chega assim, 2 anos e meio, está em um produto que dá orgulho para a gente, certo? Você representa muito em cima e também o seu trabalho está muito conciso, é um trabalho que você, na minha percepção, já pode enfrentar como um projeto de doutorado, porque tranquilamente é um trabalho que tem começo, meio e fim, muito conteúdo. E a gente nota também a marca da tua orientadora, a Luciana, certo? E algumas coisas eu achei muito interessante, a estrutura do trabalho. Luciana, eu vou pedir uma cópia da autoria aí, viu? A estrutura do trabalho, bem interessante, certo? Mas, Luciana, ou Daniela, eu vou fazer algumas observações. Seu trabalho está tão redondinho, sabe? Tão completo e complexo ao mesmo tempo, que eu fui escrevendo aqui no caderninho. Eu ia lendo e fazendo as coisas bem interessantes. As coisas mais interessantes que eu achei, que eu percebi, eu não fui à procura de como é que eu digo, falhas, porque acontece. Essas coisas, assim, de a gente passar desapercebido, alguma coisa, isso é normal, isso é natural. E quem está lendo tem outra visão do seu trabalho. Eu pelo menos estou vendo pela primeira vez o trabalho que eu estou lendo. Eu não participei da sua banca de qualificação. Então, eu vou colocar algumas situações aqui, você pode até me cortar se for, assim, fazer um comentário, ou dizer, ou falar que a ideia era outra, tá bom? Então, quando eu penso assim no título, quando você fala que é o desenvolvimento de um projeto científico, será que você quiser... Eu não senti no texto que seria para qualquer projeto científico, você poderia usar uma planilha assim
e uma sequência didática dessa forma. Então, eu senti que essa palavra, projeto científico, poderia ser especificar mais um pouquinho. Projeto de pesquisa de estatística, ou um projeto de estatística, projeto científico que tenha estatística. Se não, na minha percepção, a minha leitura foi essa. Qualquer projeto se enquadra essa maneira, essa metodologia. Então, foi uma maneira que, como eu entendi. Concordo com as demais professoras da banca que tem que dar resumir o resumo. Algumas situações, como a coleta de dados, eu estava revendo até aqui a situação. Por exemplo, quando você descreve a coleta de dados, está dividida em 3 etapas. Eu penso que não precisa de tantos detalhes nessa coleta de dados. É só uma ideia. Você vê aí com a sua orientadora, porque pode dar uma enxugada nessas etapas, certo? As etapas, pode ser, sabe, dar só um toque, não precisa descrever tanto as etapas, certo? A introdução, como sempre, que eu acho que é uma característica da professora orientadora, a Luciana, que vocês fazem com perfeição. Se inserem no texto, mostrando todo o percurso formativo da pessoa que escreve. Muito bem. O envolvimento com a aprendizagem do aluno, promover uma aprendizagem, certo? Então, eu vejo que você se envolve muito depois vai discorrendo sobre a versão dos alunos das transmissões de conteúdos, as aulas tradicionais, você fala, embasou também a teoria construcionismo. Olha lá, a minha cabeça é construtivista. Quando eu vou pronunciar construcionismo, desculpem, mas eu não domino ainda essa leitura. A minha cabeça é construtivista, é piagetiana. Aí quando eu vou falar, peraí. E você descreveu muito bem a questão, no referencial teórico, você faz bem assim a diferenciação, construcionismo e construtivismo. Porque eu vejo que o construcionismo é, digamos, uma coisa mais, não sei que seja mais pesada, mas é um aperfeiçoamento piagetiano, certo? Que ele coloca aquelas etapas do ensino bem fechadas, e ele vai trabalhar de outra forma, dizendo que é possível não ser tão fechadas essas etapas. Então, isso foi aprendizado também, viu, para mim. Obrigada pelo aprendizado. E eu vejo também a fundamentação teórica muito bacana, certo? Sim, na página 21, eu fiquei na dúvida quando você diz assim, tecnologias digitais, planilhas eletrônicas, a escolha da utilização desse tipo de software. Eu gostaria de dizer, de especificasse qual é a que você está se referindo, lá na página 21. Quanto aos objetivos específicos, eu não vou me deter muito não, viu, gente? São 200 páginas, mas vou dar uma escada aqui. Os objetivos específicos, é claro, que não vai desmontar teu trabalho, porque o teu trabalho foi fundamentalmente e certamente nos objetivos, mas eu achei muito parecidos o 2 e 3. A gente vai compreender melhor os objetivos quando a gente chega lá na metodologia, tá? Por exemplo, quando você fala a questão do objetivo 2 e 3, que eu achei idênticos, peraí, que poderia se tornar um só, na minha concepção, mas você vê com a sua orientadora, porque um é antes e o outro depois, né? Agora eu estou, peraí, deixa eu ver aqui, a minha primeira leitura, ó. Verificar quais são os conhecimentos prévios, tudo bem. Aí aqui, verificar quais são as compreensões conceituais sobre estatística, quando apresentam e desenvolvem projetos utilizando planilhas. Comparar conhecimentos prévios. Depois, me esclareça, esse segundo objetivo se refere à aplicação didática, tudo bem. Você comparar os conhecimentos prévios, aqui, entre verificar da sequência didática,
comparar os conhecimentos prévios dos alunos com os conhecimentos posteriores sobre os conhecimentos. Será que isso aqui não foi feito no segundo objetivo, não? Comparar os conhecimentos prévios, você retoma os conhecimentos prévios com as... Depois da sequência didática, eu fiquei confusa quanto a esses 2 últimos objetivos. Eu não sei se poderia juntar. Eu fiquei assim meio confusa entre o 2 e o 3. Veja com a sua orientadora a questão, sabe de quê? A questão do se não pode colocar o produto educacional como objetivo. Elaborar um produto educacional, porque está tão brilhantemente feito que poderia ser um objetivo específico. E juntar esses 2 objetivos, porque ou então esclarear mais esse último objetivo. Porque eu notei na apresentação que você busca sempre as aulas anteriores. Eu penso que a professora Rita de Cássia falou isso. Você vai buscando os resultados das aulas anteriores e acrescentando mais. Eu não sei até que ponto ficaria bem. Veja aí com a sua orientadora. O que mais que eu fiz isso aqui? Você fez legal. É Paper. Paper, a pronúncia com Piaget. Você faz aquela... nós vimos o que a diferencial entre construcionismo e construtivismo. E, deixa eu ver mais aqui, você fez muito bem. Eu me detive muito no referencial teórico, porque me chamou muita atenção, eu achei muito bem escrito. Também a questão da tecnodocência, muito bacana. Os princípios, os 10 princípios, achei legal. Quanto à pescando a metodologia, eu concordo com a professora Érica, pode aprofundar um pouquinho o que é o estudo de caso, você colocar o que é estudo de caso e para lá. E aumentar um pouquinho, são umas referências, eu penso que umas 3 ou 4 linhas resolve, dizendo o que é o estudo de caso. Tem uma situação que eu acho que eu não entendi, se eram os alunos trabalhando ou não. Tem uns slides, uns quadros, que você coloca 20 alunos. São os alunos trabalhando com os 20 alunos na planilha ou são só os 16 alunos? Que situação é aquela? Eu não entendi. É porque os alunos, durante a sequência didática, eles fizeram um projeto de pesquisa estatística. Aí a amostra era 20 alunos das turmas, né, da escola. Desconfiei, mas tudo me entendi. Certo. Quanto às fases da sequência didática, eu confesso a você que eu me deparei mais na sequência didática, achei bem interessante, certo? E as suas considerações finais também eu vejo estão interessantes, mas se coloque mais nessa sequência didática, ou na sequência didática, nas considerações finais, mais você, nas considerações finais, porque você retoma como se fosse, de fato, eu compreendi como se fosse um resumo. E nas considerações finais, são o quê? As dificuldades que você teve, os avanços, ou as suas propostas futuras que você descreve, mas eu vejo assim, tira mais um pouco de resumão. No mais, parabéns. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela orientadora e sucesso sempre e não para aí. Continua. Continua que você tem fôlego para isso. Muito bom o seu trabalho, parabéns por representar tão bem o nosso mestrado, viu? Muito bom o seu trabalho, ok? Um abraço a todas. Obrigada. Muito obrigada, Silvani. Muito obrigada pelas suas contribuições, muito pertinentes. A gente vai olhar também com todo carinho para poder incorporar aquilo que for possível. Então, excelente. Daniela, você estava falando, eu acho que seu microfone estava fechado. Você quer abrir para falar alguma coisa? Na hora dos 20 alunos? Oi? Não, agora no finalzinho. Eu acho que deve ter dado algum lag no vídeo, então.
Aí, então, pode fechar, não tem problema, você fala já, viu? Tranquilo. Agradecer, professora Silvani, pela sua disponibilidade, né? Eu sei que são muitas páginas, mas quando a gente faz um estudo de caso é assim mesmo, a gente precisa se debruçar, colocar todos os detalhes que a gente encontra para poder aprofundar no estudo, né? Então, é longo mesmo, né? Então, até a Érica tinha perguntado sobre a questão da análise textual discursiva, né? Então, por que você não fez análise de conteúdo? É porque a análise textual discursiva, ela contempla elementos da análise de conteúdo e elementos da análise discursiva, né? Então, a gente pode trabalhar com as duas, fazendo aí uma aproximação dessas duas. Foi isso que Moraes e Galeazzi fizeram quando trouxeram essa proposta, que é uma proposta mais enxuta de trabalho, que a gente não precisa se debruçar tanto, né, naquela questão estatística toda da análise de conteúdo, nem tampouco em todo um estudo mais amplo que precisa da análise de discurso. Então, um resumo dá para a gente trabalhar de uma maneira mais prática, principalmente no mestrado, né? No doutorado daria para a gente ter mais tempo para poder fazer uma análise um pouco mais profunda. A gente não consegue porque não dá. 2 anos é bem corrido, né? Vocês sabem bem disso. E eu queria destacar aqui um detalhe muito importante, porque quando a gente apresenta o trabalho para vocês, ele vai sem o contexto do que aconteceu, né? E aí a gente lê o que está na nossa mão, que a academia trabalha nesse formato desse jeito, né? Mas eu queria só salientar o quão guerreira foi a Daniele nesse processo, porque era para que nós fizéssemos a coleta de dados em agosto do ano passado. E assim ela fez, iniciou o processo, mas ela teve um problema muito sério e grave de saúde na família, e ela precisou abandonar a coleta de dados no meio do processo. De tal forma que ela só pôde retomar a coleta de dados em março desse ano. Então, esse trabalho todo que ela teve, que ela conseguiu construir, desenhar e escrever, foi de março para cá. Então ela fez a coleta, por isso que ela inclusive fez uma coleta num horário diferente do horário da aula dela. Então ela teve ainda que se disponibilizar para isso, né? Então ela fez a coleta e a análise de dados ao mesmo tempo, e foi um trabalho assim que geralmente é árduo, extenso, duro, mas ela, para mim, assim, foi uma super guerreira, porque ela conseguiu abraçar isso tudo de uma vez, né, para chegar onde ela chegou e está hoje, né? Então, eu, assim, parabenizo demais, Daniele, todo o seu processo, né? Eu acho que você fez um excelente trabalho, eu fui puxando de você e você foi dando, né, condições para fazer o trabalho acontecer nesse formato. Então, parabéns, eu acho, assim, que você escreve muito bem, já está pronta para fazer um doutorado, na minha compreensão. Eu acho que você tem condições de fazer um projeto de doutorado e submeter e ser aprovada. Você escreve muito bem, você já chegou para mim, né, escrevendo bem, e é uma honra, porque quando a gente recebe um aluno que escreve bem, a gente dá graças a Deus, né, falar que bom, que assim é meio caminho andado, né, já sabia da utilização das regras da ABNT, então facilitou muito o processo de orientação. Minha querida, eu desejo para você muito sucesso, agradeço demais por essa parceria que a gente estabeleceu até agora, viu? Então, se você quiser agora falar algumas palavras, você fica à vontade, né, para a gente encerrar esse processo e passar para uma sala à parte para a gente discutir um pouquinho as questões da avaliação. Ai, meu Deus. Só gratidão, professora, a senhora, né, principalmente, que durante todo o processo aí esteve comigo, né, me orientando, me dando todo o suporte necessário. As meninas, né, as professoras queridas que estiveram na banca de qualificação, pelas contribuições, né, que enriqueceram ainda mais a minha pesquisa, o meu trabalho. A professora Silvani, que eu disse assim, Luciana, eu quero a Silvani. Porque realmente é uma professora muito humana, muito querida. E a todos, né, que contribuíram com a minha pesquisa, os meus alunos, que participaram aí, né, de forma generosa, vindo no contraturno, participando todos os dias, foi um trabalho realmente muito cansativo, tanto para eles como para mim, mas graças a Deus deu tudo certo. Obrigada aos meus colegas do mestrado, por todo o apoio, né, durante todo o processo, a minha amiga Elza, que a gente teve aí em parceria constante durante esses 2 anos, e a todos, gente, é só gratidão.
Pronto, minha querida. Então, muito obrigada, né, pelo reconhecimento do trabalho e da parceria. No final das contas, éramos, né, Elza, Daniele e eu, né, todo mundo junto e misturado, fazendo a coisa acontecer. Funcionou, né? Foi bem bacana. Muito obrigada, viu? Então, eu vou colocar o link aqui. Se eu colocar o link no chat, vocês todas têm acesso? Ótimo. Então, eu vou primeiro dar um pause aqui na nossa... Então, eu estou gravando novamente aqui para a gente fechar, certo? Então, eu vou fazer a leitura da ata. Deixa eu só pegar aqui o arquivo. Muito bem. Aumentar a letra aqui, que depois de um tempo a gente começa a não enxergar mais, né? Então, vamos lá. Ata de defesa. Como parte das exigências para a concessão do grau de mestre, às 13 horas do dia 28 de agosto de 2023, realizou-se a sessão pública da defesa de dissertação de mestrado da discente Daniela Correia Sampaio. O trabalho tinha como título Desenvolvimento de projeto científico por alunos no ensino médio, com base no construcionismo e no uso de planilha eletrônica. Compunham a banca, a examinadora, as professoras doutoras Luciana de Lima, orientadora UFC, Érica Freitas Mota, examinadora interna UFC, Rita de Cássia Lacerda Brambila Rodrigues, examinadora externa à instituição USP. A candidata expôs oralmente a dissertação, em seguida os membros da banca procederam à arguição e a sessão foi finalizada com a aprovação, olha aí, por parte da banca examinadora do trabalho. Foi lavrada a presente ata que será assinada eletronicamente via SEI pelos membros da referida banca. Parabéns, olha aí que maravilha. Muito merecido, né, esse momento tão esperado. E a foto? Sim, vamos fazer. Vamos lá, vamos tirar. Todo mundo aqui com a câmera ligada. Sucesso para você, viu? Prontinho. Tudo de bom, Dani. Parabéns, minha querida. Obrigada. Muito obrigada, banca, professora Silvani, professora Rita, professora Érica, tudo de bom para vocês. Muito obrigada pela disponibilidade, pelos critérios, né, da avaliação que vocês utilizaram, que são, as indicações são muito úteis para nós. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço e felicidades para vocês e sucesso, Daniele, parabéns, Luciana, né? Orientadora e muito perfeita aí em tudo aí. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Parabéns, Daniele, Luciana. Estou vendo Elza aí, né? Que você disse a sua parceira. Então, parabéns aí. Que continue, Daniele. Coragem, né? Se esse for o seu tempo de continuar, continue. Se também for depois, sempre há tempo. É sempre há tempo. É o que a gente faz. Sucesso, eu lhe envio, viu? Depois. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, queridas. Tudo de bom, Agradecendo viu? mais uma vez. Eu quero agradecer à professora Luciana pelo convite, pelos aprendizados. A Daniele, que parabéns, Daniele, e continua porque você tem fôlego para isso, tá bom? Cheiro. Tchau, Silvani, muito obrigada. Um abraço para vocês, boa semana. Obrigada também. Cadê a Rita. foto? Já tirei. Eu mando para vocês. Não vi nem a música. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Daniele, só um minutinho.